Meu nome é Beatriz e nesse How To vamos explicar como configurar uma regra fiscal relacionada. Para isso, vamos acessar o componente FISFM 087. Para relacionar as regras fiscais, é necessário ter duas ou mais regras fiscais que irão relacionar. Nesse caso, uma regra fiscal é obrigatoriamente a principal e as demais regras serão as regras relacionadas. Nesse caso, vamos utilizar como regra principal a regra 6565. E para relacionarmos, temos que clicar em relacionamento de regra. Assim, abrirá um novo componente, o FISFM 088, e o primeiro campo que iremos adicionar é o código da regra fiscal que vamos relacionar. Nesse caso, é o 6102. Ao adicionarmos o código, já irá buscar as configurações da regra fiscal relacionada. Após, temos que informar a ordem. O sistema, ele busca as regras fiscais relacionadas por ordem. Então, primeiro ele vai avaliar todas as regras fiscais relacionadas para depois, se não encontrar nenhuma que se encaixa nas condições, irá buscar a regra principal. Nesse caso aqui, iremos utilizar a ordem 1, pois é a primeira regra relacionada. Agora vamos adicionar a vigência da regra. Então, informaremos de quando a regra começou a ser utilizada, ser ativa no sistema e até quando utilizaremos a mesma regra. Vamos colocar uma data grande, pois esperamos que seja utilizada por um bom tempo. Em sequência, temos que preencher a situação da regra fiscal, se ela está ativa ou inativa. Para conseguir utilizar e o sistema buscar essa regra fiscal, ela tem que estar como ativa. Na parte inferior do relacionamento de regra, temos as condições que serão aplicadas nessa regra fiscal. A primeira linha, ele já puxa a sequência 1. Então, em campo, iremos informar qual o relacionamento que será aplicado nessa regra. Por exemplo, se adicionarmos o relacionamento de interestadual, temos a opção de igual a e diferente de. Se utilizarmos igual a e no valor colocarmos como verdadeiro, o sistema irá buscar essa regra fiscal quando a operação for interestadual. Nesse caso, se colocarmos como falso, o sistema não irá buscar essa regra quando for uma operação interestadual. Nesse caso aqui, vamos deixar como verdadeiro, pois queremos que o sistema busque essa regra fiscal quando for uma operação interestadual. Para adicionarmos outra condição, é só clicar no mais ou pressionar F5 que o sistema já irá abrir uma nova linha. No caso dessa nova linha, já puxou a sequência 2 e então vamos escolher uma condição. Nesse caso aqui, escolhemos a condição de UF destino. A UF destino, a gente pode colocar igual a, diferente de, que irá excluir a UF que selecionarmos, dentro da lista e fora da lista. Então, o sistema, quando adicionarmos igual a, ele vai buscar a UF em específico que você adicionou. Diferente de, vai excluir a UF que a gente adicionar no valor. Dentro da lista, ele vai buscar essa regra somente para as UFs dentro da lista. E fora da lista, ele vai excluir as UFs que a gente selecionarmos. Nesse caso, em valor do parâmetro, a gente colocou ali como dentro da lista e vamos selecionar algumas UFs que o sistema irá buscar para essa regra fiscal. Depois de selecionar, vamos confirmar. Se desejarmos adicionar mais condições nessa regra fiscal relacionada, é só clicar no mais ou pressionar F5, que irá apresentar novas linhas. Nesse caso, já salvamos a nossa regra, pressionando F3, está realizado o nosso relacionamento. Voltando à nossa regra principal,
Se desejarmos verificar a regra relacionada, só pressionar regra relacionada. Se desejarmos incluir outra regra nessa regra principal, só pressionar no mais e ali conseguiríamos vislumbrar a próxima regra, que no caso colocaríamos como ordem 2. Nesse caso, não vamos adicionar. E é assim que é feito o relacionamento de regra. Se desejar simular esse relacionamento, tem um botão simulador que você pode testar essas novas configurações de regra. Esperamos que tenha aprendido um pouco mais sobre a configuração da regra relacionada e até a próxima.